Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Ricardo, a gente está numa pauta aqui, vem verão, né? O verão já chegou com força, praia lotada no final de semana, expectativa de tempo bom para virada. E os nossos carros, como é que eles se adaptam ao verão? Os carros estão pegando um sol danado. Então... Se não tiver cuidado, né, minha amiga? Uhum. Complica um pouquinho. E dizendo para os nossos ouvintes que o mercado brasileiro de carros usados está em alta. Em novembro, até novembro de 25, Fernanda, foram comercializados 16,7 milhões de veículos usados e seminovos, superando o ano passado, que foi de 15,7 milhões. Nós temos aí 1 milhão a mais de carros já vendidos. E outra coisa, ainda não levantou os números de dezembro. Então, o carro usado está em alta. Seminovos também. E, por incrível que pareça, os carros zero, Fernanda, está vendendo menos. As pessoas estão comercializando mais o usado, porque sabe que na hora de comprar um zero, com essa taxa que fica mais caro, e o carro também perde a valorização logo de início. Então o brasileiro, devido às economias, tudo muito difícil, ele está optando pelo usado e o seminovo. Muito interessante. Esses dados é da Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores, né? E o brasileiro, como eu falei, está optando por isso, por usado principalmente devido às taxas de juros. E aí, minha amiga, nós vamos falar hoje sobre um programa sobre mitos e verdades de se um carro perde valor numa cidade litorânea. Tudo a ver com esse momento de praia, não é verdade? É verdade. Você acha que perde? Pois é. Então vamos lá. A primeira pergunta aqui é: os carros de cidade litorânea, vão valer menos em cima dessa pergunta que você me fez? Não. O simples fato de o carro ficar numa cidade litorânea, Fernanda, ele não deve ser um critério isolado de uma desvalorização. O carro com a revisão em dia, se ele tem uma garagem coberta, ele tem um valor igual ou até mesmo superior de um carro que está na cidade do interior. Então, nossos ouvintes, quando a pessoa vai vender um carro lá no interior, ele fala: o teu carro é da cidade litorânea, ele está enferrujado, ele tem uns pontos de ferrugem, e aí eles acabam querendo diminuir um pouco esse bem. E muitas vezes esse carro não tem problema nenhum. É um carro que foi muito bem conservado, está muito bem conservado, não tem problema nenhum. Mas na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa também que as pessoas perguntam, Fernanda, se é mito, se é verdade, todo carro do litoral é ruim? Não, isso é um mito. Porque na hora, o que acontece? O comprador, que você vai vender um carro, pegou aqui e vai vender em Minas, pegou aqui e vai vender no interior. Então o comprador de uma revenda, ele vê a placa ali, ele também se baseia nisso. Olha, esse carro é de uma região litorânea, a gente tem que tomar mais cuidado. Vamos olhar esse carro com mais zelo, né? Então você acaba encontrando alguns carros, ele enferruja ali a parte dianteira, ele está de forma frontal, parando sempre ali de frente da praia e tal. Então esses carros realmente ele acaba enferrujando, mas no todo isso é um mito. Os carros são muito bons, eles não são ruins. Eu também acho que os carros melhoraram muito, né? Para achar que vai enferrujar por causa de mora na praia. Eles não enferrujam. O problema é que você fica com esse carro exposto muito tempo à maresia, né? Com muita frequência, e não faz uma proteção correta para esse carro. Ou seja, o fato de você estar morando no litoral, ou muito próximo do litoral, naquela primeira quadra, segunda quadra, de frente do mar, se você protege o seu carro com um polimento, uma cera, você está sempre cuidando dele, isso vai te ajudar bastante. É claro que se você vai para a praia, entra todo sujo, ali, areia, e se encosta no carro, e o filhote, a filha também sobe em cima dos bancos com areia, todo molhado. Aquelas partículas de sal que ficam depositadas não só na parte externa do carro, mas como também na interna, ela ali, um banco de couro, ele vai comendo toda a costura. Daqui a pouco o banco vai pouca a costura, você não sabe por quê. Tudo devido a essa água do sal, que ela corrói mesmo, né? Então isso é prejudicial. Mas um carro, o fato de estar na frente da praia, numa área litorânea, ele não perde valor desde que esteja conservado pelo seu dono. Outra coisa, pergunta... pode falar, perdão.
Outra pergunta que surge também, Fernanda, é a marisia. Se a marisia destrói o carro em poucos meses. Então, as pessoas, é mito, é verdade, ela destrói. Foi o que você falou, os carros hoje estão muito melhores. Ele acaba não perdendo, acontecendo isso com muita rapidez, né? Então, a gente tem que estar atento. Falar nisso, eu vou te contar um episódio interessante. Um dia desse bateu um carro e ele estava todo podre, né? Aí quando o cliente chegou lá na oficina, eu chamei, olha, vem cá dar uma olhada, que nós tiramos o estofamento dele, a parte de baixo. Ele falou para mim bem assim, mas o meu carro não estava podre assim. Ele tinha deixado 2 dias na minha oficina. Aí, Fernando, eu falei, mas não apodrece tão rápido, meu amigo. Mas ele não estava assim. E agora, Fernando, o que eu falo para ele? Ai, eu tive que rir. Então, o podre, realmente, ele vem com o passar do tempo. Tem pessoas que deixam o carro, Fernanda, muito tempo debaixo de uma árvore, e a árvore ela acaba pegando muita poeira ali, principalmente o pó de minério na nossa cidade. Então, quando chove, aquilo ali desce, o carro está debaixo da árvore, ele acumula onde? Naquela parte da churrasqueira, que é o limpador de para-brisa, perto dos paralamas. Ele acaba acumulando naquela parte do teto ali, onde corre a água do teto. Na parte da tampa traseira ali é tranquilo, ela fica depositada ali na tampa traseira, quando você abre a tampa, não tem aquela canaleta onde desce água? Sim. Ali fica tudo sujo, então fica preto, aquela terra que acumula ali, e aí ela fica molhada por muito tempo. Ali começa um ponto de ferrugem. Começa um ponto de ferrugem ali, começa um ponto de ferrugem entre as borrachas do vidro. Então tudo isso é muito prejudicial. Então a marisia não é esse vilão instantâneo como muitas pessoas pensam, né? Ela vai se desgastar. Um carro bem guardado, e ele limpo, e ele com cera, ele vai ser protegido e você vai ter um carro por muito tempo sem problema. Agora, isso. Eu queria fazer a pergunta do ouvinte, importantíssima aqui para a gente encerrar. É a parte de baixo do carro que tem metal. Não é fácil de acessar, né? Não é fácil de acessar, tanto é que na revenda você tem, na compra do carro, você tem que observar esse item. O cara tem um jet ski, ele entra com esse carro dentro d'água e acaba não lavando. Então essa parte da descarga, do assoalho, é necessário que se faça uma verificação antes de comprar o carro. É um perfil nosso lá no YouTube. Outra coisa também são os parafusos, dobradiças. Tudo isso ele acaba pegando ensinável facilmente. Então é necessário. E para fechar, a dica que eu dou é limpar as maçanetas, quando você vier de uma praia, botar uma toalha de banho para você não estragar os bancos ali, lavar os pés se puder, antes de entrar no carro, e procurar não estacionar o seu carro. Já falei isso em outro programa. Às vezes a pessoa encontra uma vaga de frente para um bar, tem um pagode grande ali de frente pro bar, nada contra o pagode, nada contra o bar, mas as pessoas desavisadas vão se encostar no carro, vão sentar em cima do seu carro molhado, então tudo isso com água salgada. É complicado. Então você que tem aquele carinho, você vem chegando com a família, tem 2, 3 sentados em cima do seu carro. Acabou de zerar o carro todinho. Não, e quem tem caçamba de carro? Carroceria, saveiro, caminhonete, as pessoas estão em cima da caminhonete. É uma confusão danada. Então fica atento a esse tipo de coisa, procura parar um pouquinho lá na frente, e quando chegar em casa, joga água no carro para proteger, para você estar com o carro protegido, sem esses pontos de ferrugem, que eles começam do nada. Quando você aparece, você já tem que levar para a oficina para fazer um reparo. Ricardo, obrigada pelas dicas, excelente ano novo, viu? Maravilha, aproveito para desejar um feliz ano novo, um ano novo abençoado para todos os nossos ouvintes. Agradecer os nossos ouvintes que do ano de 2025 nos ajudaram com muitas perguntas, nos ajudaram bastante a fazer o programa tão bacana como a gente tem feito. Até a próxima semana e um forte abraço!